Na ApeCoin, Fofolete, ela teve nas últimas 48 horas uma alta bem interessante, tá? Porém, tome bastante cuidado. Por quê? Porque ela ainda tem muita pressão vendedora, tem muita gente com hold do airdrop que não vendeu as ApeCoins. Então, o início dela é sempre muito volátil. Então, o detalhe é o seguinte: no gráfico de uma hora, que é o gráfico que a gente pode usar, o ideal é que ele não perca o fundo anterior. Então, ele estava em tendência de alta. No gráfico, ele fez esse fundinho duplo aqui, no gráfico de uma hora, começou a tendência de alta no gráfico de uma hora, tá? Então, ele vem entregando alta. O que ele não pode fazer é perder o fundo anterior. Então, a ApeCoin, se ela perder os 12,75, ela vai entregar mais queda, tá? Porque daí ela evolui para a tendência de baixa no gráfico de uma hora, tá? Então, ela não pode perder o fundo anterior para ela manter a estrutura de alta. O problema, qual é o grande problema? Tá? A ApeCoin ainda possui muitos vendedores. Ela chegou naquela primeira zona de acumulação da história dela, que foi essa zona aqui. Então, aqui, que geralmente inicia-se a retomada de venda. Tá? Triângulo simétrico atrai o preço de volta e reinicia a queda. Tá? Então, como é que ela vai iniciar a queda? E quando que ela inicia a queda? Se o rompimento dessa cunha ascendente de baixa retestar a LTA perdida. Então, ela na última hora, ela perdeu a LTA, ela fez uma cunha ascendente de baixa. Aí, o que ela faz? Geralmente, o preço retesta, faz um topo duplo aqui no gráfico de uma hora, perde esse fundo anterior aqui, inicia a tendência de baixa, retoma a tendência de baixa, tá? E a pressão vendedora começa de novo. Porque no início, quando o token é lançado, ele tem um pump, ele tem um dump, aí depois tem um pump, aí ele tem um dump, um pump and dump. O que significa isso? Significa que ele está volátil, tá? Então, a galera que não vendeu o seu airdrop a 14 dólares, viu a ApeCoin rapidamente, alguns dias depois, cair para 9 dólares. E aí o cara fala, opa, eu podia ter vendido a 14, daqui a pouco esse troço pode cair a 9 e cair para 1, e eu deixei de ganhar o dinheiro do meu airdrop. E aí chega nessa zona aqui, que é a zona dos arrependidos. Então, para ele voltar à tendência de alta, a gente precisa que ele supere, entre dentro do canal novamente, se mantenha acima aqui e entregue mais alta. Tá? Para isso aqui ser uma acumulação, o preço continuar subindo. Mas o que se sucede é uma micro tendência de alta que está perdendo força já no gráfico de uma hora. Gráficos de uma hora não são relevantes, mas é que o problema é que essa moeda foi lançada semana passada. Então ela não tem dado. Inclusive, você tem dado em casa? Você tem dado em casa? Isso é importante dar em casa. Ter dado em casa, né? Então o que acontece? Dar em casa não, né? Ter dado em casa. Aí o que acontece? Ó, a gente precisa de uma confirmação dessa barra doji aí que está se formando no gráfico diário. Então a gente precisaria de um rompimento daquela linha superior. E aí ela entrega mais alta. Tá? Mais alta. Aí onde é que vai ser a ameaça real dela? Quando ela se aproximar dos 40 dólares. De novo, tá? Então, se o Bitcoin e o Ethereum subir agora no curto prazo, a ApeCoin ela pode realmente subir até os 40 dólares de novo. E aí, aqui desse ponto, pode ter bastante gente vendendo, porque é uma zona de arrependidos mais importante do que essa zona de arrependidos que ela está agora, tá? Mas ficar atento ao gráfico de uma hora. O gráfico de uma hora, por enquanto, é o gráfico mais importante aí da ApeCoin, porque ela tem pouquíssimo tempo de vida útil, tá? E ela tá no price action de baixa, tá? Então, geralmente ela faz aqui, retesta, inicia baixa. Perdeu essa média, vem e carrega mais baixa. Tá? Um gráfico que me empolga, sempre me empolga, Ethereum barra Bitcoin. Esse é o gráfico preditivo, né? O que acontece com ele antes, ele acaba antecipando o movimento do Bitcoin e Ethereum. Aí eu te pergunto, ele está em tendência de baixa ou de alta?
Está em tendência de alta. Então, fez pivô acima da média de 8, rompeu a média de 8, tá fazendo um doji, inside bar. Vocês já sabem, né? Se hoje às 9 horas da noite ele finalizar inside bar, significa que o movimento vai ser explosivo amanhã. Tá? Então, se ele fechar às 9 horas da noite com uma inside bar, como ela está fazendo, ela faz um movimento explosivo amanhã. Seja para baixo ou seja para cima. Tá? Mas, na minha opinião, probabilidade maior é de alta. Por quê? Porque está acima da média 8 semanal. Simples assim. Então, a média 8 semanal, quando o preço está acima da média 8 semanal, significa que ele está sendo cotado mais alto em relação a 8 semanas anteriores. E isso significa que ele provavelmente está entrando em uma micro tendência de alta também. Tá? Então, até onde... Ai, gente! Ai, que sacanagem! Que susto! Do nada eu abri ali uma... Ó, o que acontece, ó. Então, aonde é o alvo dela, né? Onde é o alvo do Ethereum barra BTC? Até onde ele pode ir? Até onde um ativo é capaz de ir para conquistar poder? Então, o ativo, o Ethereum barra BTC, eles podem subir até essa região aqui, provavelmente. Tá? Que é a metade desse canal. Então, nós seguimos construindo uma alta até essa região. Daqui, a coisa começa a complicar. Tá? Aqui, geralmente, ele faz isso aqui. Aí, depois ele vem. Aí, sim, ele lá na frente, ele consegue romper de verdade. Tá? Mas, aqui é o primeiro ponto de dificuldade. Primeira resistência. Então, ele tem que manter essa estrutura de canal de acumulação largo aqui. Acumulação longo. Ou esse canal de alta. Acumular para tentar continuar romper resistências. Então, nós temos ainda espaço para continuar subindo mais, tá? No caso do Ethereum barra BTC, é isso que ele está indicando. A VAX, pessoal. A VAX também. Pessoal. A VAX é o seguinte, mesma coisa. Fazendo pivô de alta acima da média 8. Isso é um bom indicativo, né? Ela ainda não completou o pivô de alta. O ideal seria o quê? Ela realmente conseguiu romper o topinho anterior aqui, que é esse topinho aqui, ou esse topinho aqui. E aí concluiu o pivô de alta acima da média de 8. Aumenta muito a nossa probabilidade de pegar uma mini alta aí também, tá? O tamanho do movimento vai ser mais ou menos o tamanho projetado do tamanho do movimento anterior. Então, ele mais ou menos vai querer chegar nessa região aqui. Nessa região aqui. Tá? Então, nessa região dos $100, é a região que a VAX pode ter um pouquinho de resistência. Luna. Cara, a Luna tá apanhando um pouquinho para passar dessa resistência e fazer um novo topo histórico, tá? Eu achei que ela ia conseguir romper de primeira nessa retomada aqui. Ainda não. Tomar muito cuidado com o quê? Ela pode estar acumulando lateralmente em topo. Ok? O lado que ela romper, ela vai entregar um forte movimento. Então, deixa aí o gráfico de um triângulo simétrico na ponta do topo do movimento da Luna. Se ela perder o fundo anterior, você já sabe, o movimento de baixa dela vai ser forte. Se ela conseguir romper o triângulo simétrico para cima, o movimento vai ser de rompimento da resistência majoritária, podendo levar ela a sair de $100 e parar lá em 140, tá? Então, deixa marcado o triângulo simétrico em topo aí na Luna. Se ela perder o fundo anterior aqui, do dia 18 de março, nós vamos ter forte queda na Luna, que pode fazer o preço dela voltar para os 50 centavos. Ou $50, aliás. 50 centavos não. Aí força amizade. $50. Caso contrário, se ela tiver o rompimento para cima, porque um triângulo simétrico em topo é uma decisão do mercado de ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Então, deixa o triângulo simétrico anotado aí. Marca ele no seu gráfico. Tá? O lado que ele romper,
Ou ele vai romper o topo anterior, ou ele vai romper o fundo anterior. Não vai, o preço vai ter que escapar para um dos lados. Quando escapar, o movimento vai ser forte para o lado que ele escapou, tá? Então ela está literalmente com 50% de chances de romper a resistência e 50% de chances de rejeitar o rompimento da resistência, tá? Aí nós temos a S-Dow. Que é S-Dow? Pega no meu pau. Então nós temos a S-Dow. A S-Dow também é alta, muito forte, né? Veio encontrando um pouquinho de pressão vendedora aqui, 1,70, 1,68, mas eu acho que ela até consegue romper, porque até o dia 11 de abril vai abrir os Dynasets fase aberta. Então muita gente vai querer entrar na S-Dow. Ela está em resistência aqui, uma resistência pequena. Pode acontecer dela voltar a recuar um pouquinho, usar a média 8 como suporte, 1,12, por exemplo, lateralizar, acumular e voltar a subir mais tarde, tá? Então a gente tem ainda uma tendência de alta, uma micro tendência de alta para S-Dow. Lembrando que para mim S-Dow é pro longo prazo. Não estou preocupado com o curto prazo dela, por exemplo. Deixa eu ver o que mais vou falar disso. EGLD. EGLD está rompendo a resistência. Se ela romper esse topo anterior aqui, ela vai entregar mais alta, tá? Ela vai parar lá em 240 dólares. Então, se ela romper a resistência de 190 dólares, ela vai parar lá em 240 dólares, tá? Aliás, tem uma resistência aqui no meio do caminho, ó, 220 dólares. 220 dólares até poderia dar uma segurada em 220, mas eu acredito que ela pode chegar a 240. Altas violentas? Não. É que a galera acha que vai ser assim, ó. Riqueza extrema, riqueza extrema, riqueza extrema. Salvador da pátria. Não, não vai ser assim. Tá? A alta não vai ser assim nas altcoins. Porque todas elas estão subindo junto. Não tem dinheiro no mercado suficiente para elas continuarem tendo essa estrutura de alta. E a manutenção dessa estrutura de alta para onde as pessoas estão acreditando. Essa alta das altcoins, na minha opinião, é uma alta de complacência. Complacência ainda, tá? Então, quando a gente tem alta verdadeira, o Bitcoin sobe primeiro e as altcoins ficam para trás. Quando nós temos alta de tendência de alta, é isso. O Bitcoin sobe primeiro, ganha muito mercado, o Ethereum sobe em segundo lugar, sobe as top 10, sobe as top 50, sobe as top lixo. Mas quando tudo está subindo, tudo sobe ao mesmo tempo do que o Bitcoin, e até entrega mais alta que o próprio Bitcoin, isso significa que as pessoas estão sedentas. Elas estão assim, meu Deus, que mundo mágico! Que mundo mágico, que mundo legal que me apresentaram, nossa! Nossa, eu vou fazer muito dinheiro agora, meu Deus! Caralho, tudo que... nossa, eu devo ser, sei lá, tataraneta do Midas. Tudo que eu toco vira ouro. O mundo é lindo, é maravilhoso.